Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Sérgio Fonseca, procuradora do Ministério Público de Contas, Kátia Regina Puchaski, declaro aberta a 13ª sessão da primeira Câmara. Em férias, auditor Tiago Pedroso. Submeto a ata número 12, de 18 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro, que retorna de longas e merecidas férias, Fernando Guimarães. Muito obrigado pela recepção, senhor presidente. É só para comunicar 3 sobrestamentos, todos junto à COFAP, o 552.962/2016 é admissão complementar, cujo processo principal ainda não foi julgado. O 677.039/2013 é ato de pensão e aposentadoria ainda encontra-se em trâmite. E o 103.076/2016 é um ato de ativação cujos cálculos dependem ainda de questão a ser examinada e incidente de inconstitucionalidade. Está feito o registro. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Comunicar o sobrestamento do processo 872-40117 na COFAP, até o julgamento do incidente de constitucionalidade 4772017. Também comunico o trânsito em julgado da decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária 0034775, 08-2015, 816-0030, e que determinou a anulação do acórdão 469213 da segunda Câmara, dos autos 334-907 do 8, por meio do qual foram julgados irregulares as contas do convênio celebrado entre o Fundo Paraná e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu, de responsabilidade do senhor Juan Carlos Sotoio. Destaco que a referida decisão foi cumprida conforme informação da Coordenadoria de Execuções e ainda determinada nova intimação ao senhor Juan Carlos para fins do contraditório. É esse o comunicado, senhor presidente. Está anotado. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para comunicar que deferia sobrestamento da análise dos seguintes processos: 701.573.15, 460.479.15 e 868.390.16, todos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal. Também está anotado. Estou comunicando sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, 932, 935, 16. A palavra está livre. Eu comunico ao plenário que temos uma solicitação para sustentação oral, processo 521.344.09, tomada de contas extraordinária da Adesobras, Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, cujo relator sou eu. E está aqui a senhora advogada, doutora Daniele de Jesus Gonçalves Penhabel, OAB, 81.152, Paraná. Veja que o tempo passou rápido para todos nós. Nossa, 69862 desse plano. E eu sou 6979. A doutora Daniele já é 81.000. Senhor presidente, em função da matéria, eu declaro minha suspeição. Então está convocado o auditor doutor Valadares, convida a doutora Daniele para que acompanhe o relato que faço e, posteriormente, terá 15 minutos para a manifestação. Trata-se de tomada de contas extraordinária, decorrente da inspeção realizada por integrantes da DAT, atual COFIT, junto ao município de Missal, para analisar transferências voluntárias realizadas pelo Poder Executivo de Missal à Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, Adesobras, no valor de R$ 2.161.213, exercícios 2008 e 2009.
A COFIT, através de instrução, pugnou pela procedência dos achados que demonstram despesas não comprovadas a título de custos operacionais, valor R$ 198.848,77. Pagamentos à empresa Rissato Assessoria e Planejamento Limitada, sem a demonstração dos serviços prestados, R$ 140.148,38. Eu faço ainda algumas considerações, destacando que não restaram comprovadas pela OCIP em tela despesas relativas aos custos operacionais, estas informadas nas prestações de contas que tramitam neste tribunal. A mera juntada de planilha demonstrativa dos valores cobrados não é instrumento hábil a comprovar despesas informadas e tampouco os critérios de rateio utilizados. Não merece também prosperar a alegação do ex-prefeito de que o presente exame é indevido, posto que as contas do município foram objeto de julgamento por este tribunal e consideradas regulares. Quanto a este ponto, lembro que o conceito de contas de gestão difere do conceito de contas do governo. E aqui repito, artigos 54, 16, 75.1 da Constituição Estadual, da qual deriva o artigo 1º, 1 da Lei Complementar 113/05, o qual garante competência ao Tribunal para apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado e pelos prefeitos municipais, mediante parecer prévio. Repito também o artigo 75, o controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 2. Julgar contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta. 5. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado e municípios mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Esta é breve manifestação inicial e, por 15 minutos, repito, concedo a palavra à advogada Daniele Jesus Gonçalves Penhabel. Nobres conselheiros, membros da digníssima Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ilustre representante do Ministério Público do Estado do Paraná, os interessados municípios de Missal e seu ex-prefeito, o senhor Adilton Luiz Ferrari, vem com devido respeito ressaltar alguns pontos relevantes para esse julgamento. Primeiramente, como o nobre relator já frisou, trata-se de tomada de contas extraordinárias originada do relatório de inspeção número 31 de 2009 da Diretoria de Análise de Transferências, referente às transferências voluntárias realizadas pelo Poder Executivo do município de Missal à Desobras, contemplando os exercícios financeiros de 2008 e 2009. No presente caso, a defesa abrange os exercícios financeiros de 2008 e 2009, mais especificamente o ano de 2009, que foi durante a vigência do mandado do ex-prefeito, o senhor Adilton Ferrari. Com a devida vênia, pede licença para pugnar pelo não acompanhamento do parecer ministerial número 2563 de 2017 e de instrução número 7617 da COFIT, ratificando dessa forma as alegações expostas na defesa, juntamente com os documentos que a acompanharam. Frisa-se que as prestações de contas devidas pelo município de Missal e seu representante legal já foram analisadas nos processos números 129.886 de 2009 e 172.137 de 2010, sendo julgadas regulares pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme documentos já anexados na defesa. Dessa forma, a rediscussão de supostas irregularidades referentes a exercícios financeiros de 2008 e 2009 pelo município de Missal, dos quais já foram objetos da análise deste tribunal, estaria sob a autoridade da coisa julgada. Motivo pelo qual a extinção do feito
com relação à responsabilidade de Missal e seu representante, é medida que se impõe. Quanto ao mérito da defesa, por meio da inspeção realizada, a unidade apontou o achado número 1, que consta que as despesas não comprovadas a título de custos operacionais no total de R$ 198.848,77. Dessa forma, o município de Missal e seu ex-prefeito expõem as seguintes alegações: que a organização que se sagrou vencedora do processo licitatório foi a Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, a Desobras, sendo celebrados os termos de parceria número 1, 2 e 3 de 2016, que foram juntados com a defesa. Essas transferências realizadas pelo município à Desobras dizem respeito aos custos mencionados nos termos de parceria. Se a Desobras utilizou-se dos valores transferidos pelo município de Missal, não é de conhecimento dos peticionantes. Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade pessoal, bem como irregularidade no presente achado. Quanto ao achado número 2, que consta pagamentos à empresa Rissato Assessoria e Planejamento Limitada, sem a demonstração dos serviços prestados pela empresa, no valor de R$ 140.148,38. Esclarece o município de Missal e seu ex-prefeito, Sr. Adilton Ferrari, que a empresa Rissato não tem qualquer vínculo com o município de Missal. Ou seja, não prestou qualquer assessoria ou qualquer serviço, mas se o fez, fez somente para a Desobras, que deverá comprovar o serviço prestado em sua prestação de contas. Com todo respeito ao parecer da ilustre procuradora, frisa-se que foram sim juntados documentos hábeis no processo, hábeis a comprovar a destinação das supostas despesas com assessoria. Além do mais, as falhas destacadas demonstram a falta de comprovação pelo CIP, sendo que somente ela poderá sanar de forma clara as supostas improbidades relatadas nessa instrução processual. Por fim, comprovam o município e seus gestores que cumpriram, dentro da legalidade, todos os argumentos expostos na defesa administrativa, pugnando dessa forma pelo reconhecimento da coisa julgada e no mérito pela procedência da presente defesa. Acabei. Agradeço a doutora Daniele mais uma vez pela brilhante exposição, pelos conhecimentos jurídicos trazidos a esse tribunal e passo à leitura final do voto que pretendo apresentar. Eu havia terminado represando o artigo 75 da Constituição do Estado e lembro que assiste razão à unidade técnica deste tribunal ao atestar que na apreciação das contas de governo, o Tribunal de Contas analisará os macroefeitos da gestão pública, enquanto no julgamento das contas de gestão será examinado de forma independente cada ato administrativo. No mesmo sentido, carece de fundamento técnico o argumento de que restou impossível ao município fiscalizar os contratos firmados pela OCIP com terceiros, alegando que o mesmo não dispunha de meios para aferir a composição dos custos operacionais. Eis que o próprio termo de parceria institui ao município de Missal a responsabilidade de acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução da avença. Isto está no termo de parceria. Assim, a proposta é pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, julgando irregulares as contas de transferências voluntárias, sob a responsabilidade dos senhores Robert Bedros Ferneslian, presidente da UCIP, à época dos fatos, Plínio Stuani, prefeito em 2008, e Adilton Luiz Ferrari, prefeito em 2009. Aliás, a título de informação, nós lembramos um trecho que é bom nem discutir, doutor Fábio Camargo, porque é da sentença do doutor Sérgio Moro, e justamente tratando dessa empresa, Consultoria Rissato, que teria prestado serviços em Matelândia e também em Missal. Diz o doutor Moro:
Em diligências físicas realizadas por agentes policiais no curso da investigação, constatou-se ainda a inexistência das empresas de Laucir Rissato nos locais apontados como sendo de suas sedes, a mesma empresa que atendeu ao município de Missal, e nós lembramos que a equipe do tribunal visitou o endereço da empresa, que deveria estar no município de Matelândia, e o endereço era da residência de uma parente do senhor Laucir Rissato, proprietário da consultoria. Lembro ainda que Laucir Rissato, além de outros envolvidos, também foi condenado pela Justiça Federal em 2014 por peculato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa, com 13 anos, 8 meses de prisão, repetindo sentença do juiz Sérgio Moro. Então, como na parceria havia a obrigatoriedade do gestor de acompanhar, supervisionar, fiscalizar a execução da avença, é que a proposta é pela irregularidade, repetindo, procedência da tomada de contas extraordinária, responsáveis, é bom repetir para que fique bem gravado, os senhores Roberto Bedros Fernelian, presidente da OCIP, Plínio Stuani, prefeito em 2008, e Adilto Luiz Ferrari, prefeito em 2009. Estou determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 106.837,38, de forma solidária pela Adesobras, senhor Robert Bedros Fernelian, e pelo senhor Plínio Stuani ao Tesouro Municipal, em razão das despesas não comprovadas a título de custo operacional e com empresa de consultoria. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 232.159,77, de forma solidária pela Adesobras, pelo senhor Robert Bedros Fernelian e pelo senhor Adilto Luiz Ferrari ao Tesouro Municipal, em razão das despesas não comprovadas a título de custo operacional e com a empresa de consultoria. Inclusão dos nomes de Robert Bedros Fernelian, Plínio Stuani e Adilto Luiz Ferrari no cadastro de responsáveis com contas irregulares, para os fins do artigo 170 da Lei Complementar 113/2005 e dos artigos 515 e 520 do Regimento Interno deste Tribunal. Está em discussão. Está aprovado. Agradeço mais uma vez a doutora Daniele e, na sequência da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Inicio minha pauta, senhor presidente, com um alerta, processo 152-569-17, instaurado em face do município de Tibagi, por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido pela Lei 101/2000. Com fim, o Ministério Público pela expedição do alerta, e é assim que eu voto, com restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 980-189-15, uma admissão de pessoal, Alexandre Lopes Quiref e outros, a contratação temporária por meio de teste seletivo realizado pelo município de Londrina para o cargo de assistente administrativo, regulamentado pelo edital 142 do 14. COFAP e Ministério Público de Contas foram pela legalidade e registro com determinação ao município para a complementação dos dados do SINA-AP. E eu voto, senhor presidente, também acompanhando pela legalidade e registro, e deixo de acolher a determinação ao município, tendo em vista a inclusão da rescisão contratual no sistema de atos de pessoal. Está em discussão. Aprovado. Processo 258.142.16, uma prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Braganês, exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Ambrósio Wroslinski.
COFIN, Ministério Público de Contas, pela regularidade com ressalva, pelo atraso de 1 dia na apresentação das contas. E é assim que eu voto, regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. Processo 952-7013, também uma prestação de contas do Poder Executivo, porém é do município de Cruzeiro do Iguaçu. Exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Dilmar Turmina. COFIN foi pela irregularidade das contas com determinação de restituição de recursos diante da contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria contábil. Ministério Público pela irregularidade e multa e afasta o apontamento em relação ao acúmulo de cargos pelo contador contratado, mas propõe que seja recomendado ao atual gestor para que a remuneração do servidor não ultrapasse o teto do subsídio do prefeito. Senhor presidente, eu voto pela regularidade com recomendação e ressalva. Ressalva pela inobservância do prejulgado 6, uma vez que tal irregularidade não tem o condão de contaminar as contas como um todo. Aplico a multa do artigo 87.3f da Lei Complementar Estadual 103/5 ao senhor Dilmar Turmina por infringência ao prejulgado 6. Está em discussão. Aprovado. E, por último, senhor presidente, o processo 219.953/16, também uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Três Barras do Paraná, exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Gerson Francisco Gusso. Confio o Ministério Público de Contas pela regularidade das contas, pois atendidas as normas da Instrução Normativa 114 do 16. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eu agradeço. A pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que havia deixado uma lacuna muito grande nesta casa e agora retorna para a alegria de todos nós. Obrigado, senhor presidente. A próxima vez eu vou fazer uma viagem mais curta, atendendo o pedido de Vossa Excelência. Senhor excelentíssimo presidente, demais integrantes dessa primeira Câmara, eu inicio a pauta por 2 processos de alerta, 800-184-2016, município de Arapongas, e 808-037-2016, município de Flórida, ambos o período encerrado em 30 de abril de 2016, na qual foram apontados extrapolação no primeiro do limite de 90% de gasto com pessoal, no segundo já com 95% do limite de despesas total. Em ambos, o município informa que ele está tomando as medidas adequadas e pede a exclusão dos serviços de saúde terceirizados. A DCM, a COFIN e o Ministério Público concordam com a alteração do índice exclusivamente em relação aos serviços de atenção básica e não serviços complementares, e mesmo com essa exclusão parcial, não foram modificados os limites de pessoal, tanto o de alerta como o prudencial. Nesses 2 casos, então, a proposta pela expedição do alerta no de Arapongas com recomendações e no município de Flórida com determinação das vedações expostas pelo artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pela aprovação. Tenho tomado de conta extraordinária 588.986/2015, que eu solicito adiamento. Está adiado. Tenho tomado de conta extraordinária 111.478/2016, município de São José da Boa Vista. Esse processo, presidente da minha série, eu já relatei, e eu acho que não sei se foi Vossa Excelência ou o conselheiro Fábio que solicitou vistas, era com relação à contratação de uma empresa, como se fosse contabilidade, para o município, mas na realidade era serviço de fotocópias, etc. Teve um período de 90 dias de uma dispensa de licitação que teve uma contratação desta mesma empresa para dar um suporte aos recursos humanos. E, basicamente, nesse processo, senhor presidente, tem o servidor que era, quando foi contratado no primeiro pregão, em 2011, ele não era funcionário, não era sócio dessa empresa. E só em 2012, em junho de 2012, ele ingressou como sócio, tendo 2%, segundo as alegações, para poder ter um técnico de 2 técnicos responsáveis para registro no CREA. Depois desse período, teve, acho que 8 ou 9 meses, que o servidor entrou em licença, licença de férias e licença sem vencimento. Então, o período efetivamente que ele permaneceu no quadro, não na contratação originária, mas na dispensa de licitação e na prorrogação, a dispensa, acho que, se não me engano, é por causa que o contador entrou em eleição, pediu afastamento e foi contratado por 90 dias.
Nesses dois casos, senhor presidente, os valores são até irrisórios. A questão das fotocópias foram R$1.000 por ano, ou 380 no exercício. Entendi que, neste caso, estaria justificado, embora os procedimentos adequados na dispensa ou na prorrogação deveriam ser juntados os contratos originais, atualizados, não foram nem juntados e nem solicitados pela Prefeitura. Não acho que há uma responsabilidade tanto dos gestores municipais como da empresa, do sócio e do servidor público, até porque ficou comprovado também que nem recebeu prolabore, nem tinha retirada, os valores eram muito irrisórios. Eu não vejo como aqui, por uma pecha de uma irregularidade com todas as consequências que dela advêm. Então, o senhor, a proposta, discordando dos pareceres da COFIN e do Ministério Público, é pela regularidade das contas do senhor Dirceu Bona e Pedro Sérgio Cornéis, gestores do município de São José da Boa Vista, em relação, excluindo a contratação da empresa NPR Serviços Contábeis, e julgar regulares as contas do senhor Marcos de Paiva Rolim e Paulo Henrique da Silva. É a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente, fui eu que pedi vista, sim, e eu acompanho o relator. Então está aprovado. Senhor presidente, na sequência eu tenho uma outra tomada de contas, é o município de Iracema do Oeste, 541.403/2016. Essa tomada de contas foi instaurada em função do procedimento da DCM, ou agora COFIN, em relação à falta de um sistema de acompanhamento do estoque de medicamentos. O município, em suas manifestações, reconhece efetivamente que os controles não eram adequados, eles tinham só um controle dos medicamentos controlados. Durante a instrução processual, houve a aquisição de um sistema que foi confirmado, inclusive, embora com algumas inconsistências da alimentação, conforme pode ser verificado pela COFIN, foram comprados os sistemas, estão sendo alimentados para o controle de medicamentos. Temos aqui uns valores de 185 mil em 2011, 271 em 2015, etc. Tanto a COFIN vai pela regularidade com ressalva, o Ministério Público pela regularidade com a aplicação da multa. Eu já faço no voto aquela observação que o interessado teria pelo nosso prejulgado até o trânsito de julgado para regularizar a situação, independentemente do recurso, até o trânsito de julgado. Aqui, antes da decisão, houve o atendimento. Evidentemente, a alegação do Ministério Público que só por causa da atuação do Tribunal de Contas que houve a implementação do sistema, eu vejo como um mérito do Tribunal numa atuação contemporânea e não um motivo de irregularidade de contas. Então, nesse sentido, senhor presidente, acompanho a COFIN, que é pela regularidade com ressalva, com determinações. A determinação é no prazo de 30 dias complementar, se ainda não tivesse efetivado, todo o controle no painel de transparência do controle de medicamentos e inserção de dados em tempo real. Está em discussão. Aprovado. Se eu pular algum processo, é a falta de prática, sabe? Tem a prestação de contas de transferência 580.317/2012, município de Santa Terezinha do Itaipu. A proposta de voto compõe os pareceres da COFIN e do Ministério Público pela regularidade com ressalvas em função de despesas fora da vigência, mas sem indícios de dano ou prejuízo à execução do objeto, com determinações. Está em discussão. Aprovado. 102.591/2013, município de Mandaguari, também prestação de contas de transferência voluntária. A proposta de voto acompanha os pareceres da COFIT e Ministério pela regularidade com recomendações, senhor presidente. Aprovado. Município de Joaquim Távora, 217.968/2013, também transferência. Proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN do Ministério Público pela regularidade com ressalvas e recomendações. Aprovado. 264.605/2013, município de Mangueirinha, também prestação de contas de transferência. Proposta de voto acompanha os pareceres da COFIN e Ministério Público pela regularidade com ressalvas e determinações e recomendações. Está aprovado.
406.655/2013, município de Campo Mourão, repasse feito ao APP da Escola Municipal, regularidade com ressalvas e recomendações e a proposta de voto conforme pareceres da COFIT e Ministério Público. Aprovado. Senhor presidente, esse aqui não é a ressalva, é só a regularidade. Entendo que a questão das certidões já foram até decididos por essa Câmara, não como ressalva, mas só como recomendações, não ressalva. Então está aprovado. Tem a admissão do pessoal 892.677/2014, município de Miraselva. A proposta de voto cumprir pareceres da COFAP pela legalidade e registro das admissões, tendo em vista que o Ministério Público pediu a reinstrução por não concordar com a Instrução Normativa 11.117/2016, ou, alternativamente, pela negativa de registro. Então, é pela legalidade, senhor presidente. Legalidade. Prestação de contas anual 233.760/2016, Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mariluz, contas da senhora Daniele Martins, exercício 2015. A proposta de voto acompanha o parecer da, então, DCM, o atual COFIN, pela regularidade das contas, senhor presidente, tendo em vista que o Ministério Público, por não concordar com o escopo das prestações de contas, conforme atos normativos, solicitou diligência, que foi por esse relator indeferido, já que é ausente qualquer indício que eu tenha adotado, né? Havendo indícios de necessidade de aprofundamento ou evidências da instrução de ampliação do escopo, tenho deferido as diligências e complementações, que não é o caso desse ter protocolado, senhor. Então, pela regularidade das contas. Regular. Mesma situação de acompanhamento da Diretoria de Contas Municipais, com afastamento da irregularidade mantida pelo Ministério Público, no 256.654/2016, contas de responsabilidade do senhor Carlos César dos Santos, como diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariluz, exercício 2015. Regularidade. Regular. Também, expedição de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas de prestação de contas do prefeito municipal de Mariluz, senhor Paulo Armando da Silva Alves, exercício 2015, conforme parecer da COFIN, então DCM, afastando a irregularidade ou diligências que já foram deferidas, solicitadas pelo Ministério Público de Contas. Regular. Senhor presidente, acredito que esgotei a pauta, se não pulei nenhum processo. Agradeço a sessão de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço, conselheiro Fernando Guimarães, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 798.03014, é uma tomada de contas extraordinária instaurada para apurar eventual percepção de subsídio maior por vereador da Câmara Municipal de Apucarana. Feitas as diligências e recebidos esclarecimentos, constatou-se que, na verdade, não houve percepção a maior, houve um preenchimento incorreto de um dado no sistema, foi comunicado um valor único de subsídio no mês, quando, na verdade, uma parcela era do subsídio e outra parcela era por sessões extraordinárias. Essas sessões extraordinárias foram consideradas legais para todos os outros vereadores e, portanto, comprovado o equívoco e verificado que, naquele momento, não era mais possível alterar o dado no sistema, as manifestações são uniformes da Coordenadoria de Fiscalização Municipal e do Ministério Público pela regularidade e é também a proposta do relator. Está em discussão. Aprovado. Passo ao processo 928.482/16, aposentadoria concedida à senhora Leonice de Souza Gomes, merendeira do município de Floresta. As manifestações são pela legalidade e registro, apenas o Ministério Público propõe a aplicação de multa pelo atraso de 38 dias no encaminhamento do processo. Eu estou, por equidade, deixando por hora de aplicar a multa, tendo em vista os diversos acordos firmados para que esses institutos colocassem em dia a apreciação dos atos e o encaminhamento ao tribunal. Por hora, deixo de acolher a proposta de multa e, no mérito, pela legalidade e registro. Está em discussão. Legalidade. Os processos seguintes são 3 processos de pensão em que
A unidade técnica manifesta-se pela legalidade de registro e o Ministério Público questiona a constitucionalidade da Instrução Normativa 117/2016, conforme já consolidado. Eu acompanho a proposta da unidade técnica pela legalidade de registro nas pensões objeto dos processos 403.393.12, 630.85.13 e 143.026.13. Legalidade. Os processos seguintes, senhor presidente, são 4 processos relativos à admissão no município de Mamborê de agente comunitário de saúde. O tribunal já fixou, pelo acórdão 176315 da segunda Câmara, fixou o entendimento de que aquela contratação temporária violaria o ordenamento jurídico, tendo em vista que não se enquadravam aquelas contratações nos casos de combate a surtos endêmicos. E assim foi prolatada essa decisão. O município promoveu a exoneração de todos os agentes comunitários. No entanto, esses atos de admissão são submetidos agora ao tribunal. Em todos eles, seguindo já o que foi decidido anteriormente, a proposta do relator acompanha as manifestações da Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal e do Ministério Público pela negativa de registro, registrando ou pontuando, esclarecendo que os servidores já foram exonerados. Então, é pela negativa de registro na admissão de agente comunitário nos seguintes processos: 472.215.11, 574.336.11, 663.30.11, 347.984.11. Está em discussão pela aprovação. O processo seguinte, senhor presidente, é o 21.51.32.13. Senhor presidente, admissão complementar no cargo de auxiliar de serviços gerais e contador dos aprovados no concurso público disciplinado pelo edital 1 de 2010, promovido pela Câmara Municipal de Inajá. Nesse certame, nesse concurso, foram aprovados a senhora Angélica Eunice Pereira da Rocha e o senhor Elias Pereira da Silva. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos Pessoal, inicialmente, após primeiro contraditório, opinou pela negativa de registro da admissão do servidor Elias Pereira da Silva e pelo registro da servidora Angélica Eunice Pereira da Rocha. A manifestação pela negativa de registro decorria do fato de o servidor ter participado de procedimentos do concurso, atuando como tesoureiro e secretário administrativo, mesmo sendo candidato. O Ministério Público acompanhou, naquela oportunidade, a proposta da unidade técnica. Posteriormente, as peças 48 a 50, em exercício de defesa, a Câmara Municipal de Inajá afirma, em resumo, que a função de tesoureiro do servidor se limitou à emissão de 2 atos na fase interna do procedimento licitatório para a contratação da empresa que realizaria o concurso. Foram 2 declarações obrigatórias, uma de não aumento de despesas com contratação de pessoal e outra de que havia previsão orçamentária e financeira para contratar a empresa. Esclareceu ainda à Câmara que o servidor não participou da comissão do concurso público, não possui vínculo de parentesco em nenhum grau com nenhuma pessoa da comissão. Afirmou também que a expedição dos documentos referidos não o colocou em situação privilegiada. A Coordenadoria de Fiscalização de Pessoal, após análise dos documentos e das alegações pela Câmara Municipal, reviu seu posicionamento nos seguintes termos: analisando o contraditório, atenta-se para, além dos fatos supracitados, o lapso temporal decorrido desde a admissão, fato que traz no momento situações consolidadas, no que se refere ao servidor ter se desligado de outro cargo, ter estabilidade no serviço público, ter a incorporação de nível de renda entre suas questões fáticas que ensejam a aplicação da teoria do fato consumado. Em conformidade ao declarado, a participação do servidor se resumiu à fase interna do certame,
com atuação diretamente ligada à competência do cargo que ocupava naquele momento, não havendo notícia ou prova de sua atuação no outro momento daquele procedimento. Verifica-se ainda, consultando o processo inicial, que houve prazo razoável para inscrição, que foram realizadas as devidas publicações de homologação de inscrições de resultado final, que a ordem classificatória foi obedecida e que foi oportunizada a realização de recurso, não tendo ocorrido qualquer questionamento quanto à admissão do referido servidor. E prossegue a Coordenadoria de Fiscalização, concluindo, alterando sua manifestação anterior e propondo a legalidade de registro. O Ministério Público manteve a sua posição anterior pela negativa de registro. Senhor presidente, esse é daqueles casos em que surge alguma dúvida entre manter a exigência de que qualquer participação geraria o impedimento da participação do concurso, ou, considerando as peculiaridades do caso, admitir, excepcionalmente, essa admissão. Eu vou acompanhar os argumentos apresentados pela Coordenadoria de Fiscalização, considerando que, aparentemente, não há nenhum indício de participação do servidor na fase posterior à contratação da empresa, que foram 2 atos formais, apenas atestando que havia recursos orçamentários e que não haveria extrapolação de gastos com pessoal. Então, excepcionalmente, senhor presidente, estou votando pela legalidade e registro da admissão. Está em discussão? Senhor presidente, eu vou acompanhar em 99,5% o relator, só não concordo com a palavra excepcional. Eu acho que eu tenho já uma posição que, não havendo a participação direta, sim, só na fase interna, não seria a mácula do recurso. Acompanho, mas só faço que, na minha posição pessoal, não é excepcional, entendo como regular o ato. Então, está em discussão, aprovado. Senhor presidente, então, senhor presidente, passo agora ao processo 252.011.13, prestação de contas do senhor Marcelo Ricardo Ferreira, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Arapongas, em 2012. Após esclarecimentos quanto a possíveis falhas, a unidade técnica e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o tribunal julgue as contas regulares. Eu acompanho as manifestações uniformes e voto pela regularidade das presentes contas. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da minha pauta. Tenho protocolo... Comecei pelo final. 200.067.17, trata-se de expedição de alerta, município sem GES. Manifestações são pelo alerta, esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 362.046.14, município de Rio Branco do Ivaí. Houve omissão na alimentação do SINAM pelo município de Rio Branco do Ivaí, exercício 2013. COFIN entende que a comunicação perdeu o objeto, houve remessa posterior dos documentos com atraso. O Ministério Público acompanha a proposta pelo encerramento e arquivamento. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 519.965.16, Jataizinho, tomada de contas extraordinária. Em face dos municípios de Jataizinho e São Jerônimo da Serra, para apurar acúmulo irregular de cargos pelo servidor Mário Cardoso Fedato. Manifestações são pela regularidade e pela improcedência da presente tomada. Está em discussão pela aprovação. Prestação de contas do Sistema CIT, 45.745.13, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, transferência ao município de Campina da Lagoa.
manifestações da COFIT Ministério Público, regularidade com recomendação. Esta também é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. O protocolo 663-259-13, Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba, COFIT pelo encerramento, o Ministério Público acompanhou e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 488-373-15, Fundação Araucária, transferência voluntária para o programa Pro Equipamentos Estadual. COFIT regularidade com recomendação, o Ministério Público acompanha e esta também é a proposta do relator. Em discussão, está aprovada. O 411-237-14, Câmara Municipal de Campo Largo, exercício 2013, responsável Dirceu Luiz Mocelin. A COFIN manifestou-se, opinou pela irregularidade e apontou falta de encaminhamento do balanço patrimonial assinado e publicado, relatório de controle interno não apresenta conteúdos, ainda a unidade técnica sugere a inclusão da Câmara Municipal de Campo Largo no plano anual de fiscalização e sobrestamento do feito em razão do não comparecimento ao processo do senhor Dirceu Luiz Mocelin, da dificuldade de remessa dos dados a este tribunal por meio do SIM-AM, pois a entidade não concluiu o envio das informações referentes ao exercício de 2014. Identificação de operações sem fundamento legal apuradas na CPI 915/2015. Inquérito civil público junto ao Ministério Público Estadual. Indícios de funcionários fantasmas em operação realizada pelo GAECO. Ministério Público manifestou-se pela irregularidade, sugerindo abertura de tomada de contas. Verifico que há graves indícios de irregularidade na gestão em comento, haja vista CPI e inquérito civil instaurado que relata desvio de recursos públicos e possível existência de funcionários fantasmas. Assim, voto pela irregularidade das contas de Campo Largo, Câmara Municipal, exercício 2013, responsável Dirceu Luiz Mocelin, aplicando-lhe a multa do 87.3, combinando com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113/2005, em razão da irregularidade das contas, determinando instauração da tomada de contas extraordinária para apurar fatos irregulares narrados na instrução 4690/16, referentes a desvio de verbas públicas apurados em CPI e inquérito civil público, bem como a existência de funcionários fantasmas. Está em discussão, está aprovado. Continuamos em Campo Largo, Terra da Louça. Protocolo 228-556-14, município de Campo Largo, prestação de contas do prefeito municipal, exercício 2013. COFIN manifestou-se pela irregularidade das contas, apontando falta de repasse dos valores retidos dos servidores ao INSS, falta de repasse de contribuições patronais ao INSS, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio de previdência, R$ 605.006,70. Imputações de débitos ao gestor por danos, encargos, causados ao erário pelo recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS, valor aqui apontado, divergências de saldos do balanço patrimonial entre dados do SIM-AM e da contabilidade, ausência de encaminhamento da cópia da lei que institui a forma de amortização do déficit atuarial. Neste item, opina pela conversão em ressalva. O Ministério Público acompanhou. Observo que assiste razão a COFIN e ao Ministério Público ao pugnarem pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas,
uma vez que inobservados os devidos ditames legais, assim como violados os princípios constitucionais norteadores da administração pública. Voto pela emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Campo Largo, exercício 2013, determinando devolução corrigida de R$ 2.118,90 pelo senhor Afonso Portugal Guimarães ao erário municipal devidamente corrigido, face ao recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. Determina a aplicação das seguintes multas ao senhor Afonso Portugal Guimarães. A. Com base no 87.4G da Lei 113/2005, valor R$ 1.450,98, em face da ausência de repasse das contribuições retidas dos servidores ao INSS, em contrariedade ao disposto no artigo 30.1b da Lei 8.212/91. B. Com base no artigo 87.4G da Lei 113/2005, no importe de R$ 1.450,98, em face da ausência de repasse das contribuições patronais ao INSS, em contrariedade ao disposto no artigo 22.1 da Lei 8.212/91. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 179.184.15, município é Jaboti, 2014. COFIN pela irregularidade, em razão do déficit orçamentário de fontes não vinculadas e falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle. O Ministério Público acompanhou. Verifico que a entidade provocou déficit de 2,66 das receitas. Entretanto, considerando o posicionamento deste tribunal, posso colocar em propriedade como ressalva. A instrução técnica também evidenciou que o registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil foi realizado no balanço patrimonial do Instituto de Previdência e não do município, razão pela qual permanece a irregularidade. Assim, o parecer prévio pela irregularidade das contas de Jaboti, exercício 2014, responsável Vanderlei de Siqueira e Silva, aplicando-lhe multa do 87, parágrafo 4º, em razão da irregularidade das contas. Em discussão. Senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães. Eu já tenho alguns votos, senhor presidente, em relação à questão do balanço patrimonial. Quando ele não envolve a apreciação da conta aqui, na realidade, deveria ser do balanço patrimonial do município, né, e não do Instituto. Foi feito no Instituto. Mas não há prejuízo à apuração do passivo. Então, eu acredito que é só a ressalva, senhor presidente, seria mais proporcional e razoável nessa prestação de contas, já que seria a única falha. Uma questão formal, não é o conteúdo material que está errado, e sim a forma que foi apresentada. Então, com devido respeito, a minha divergência é pela ressalva, quanto a este item. E no mais, acompanho Vossa Excelência. Então, está aprovado o voto de Vossa Excelência. Com a consulta ao conselheiro Fábio Camargo de como se posiciona. Acompanha a divergência. Então, está aprovado. Protocolo 235.963.15, município de Santa Mônica. Prestação de contas 2014, responsável Sérgio José Ferreira. A COFIN opinou pela irregularidade das contas, déficit orçamentário de fontes não vinculadas, 6,63%. Contas bancárias com saldos a descoberto, 346.660,93. E também atraso de 69 dias. O Ministério Público apontou também pela desaprovação. Faço alguns comentários, propondo parecer prévio pela irregularidade das contas de Santa Mônica 2014, determinando a aplicação de multas ao senhor Sérgio José Ferreira,
com base no 87.4G da Lei Complementar 113/2005, em razão do déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, em inobservância ao disposto no artigo 1º, parágrafo 1º, artigos 9º e 13 da Lei 101/2000. Também multa com base no 87.3B da Lei 113/2005, em razão do atraso de 69 dias. Está em discussão pela aprovação. Protocolo 239.608.15, prestação de contas do município de Ortigueira 2014, responsável Lourdes Banache, a COFIN pela irregularidade, em razão da existência de contas com saldo negativo. Ministério Público de Contas acompanhou integralmente a manifestação técnica. A proposta que apresento, lembrando que a unidade técnica apontou a existência de contas bancárias do município, Banco do Brasil, 2 contas, ou 3 contas, que, ao final de 2014, estavam com saldo negativo de R$ 143.073,83, são 2 contas, e R$ 215.781,18, respectivamente. É obrigação da entidade manter em ordem dados da administração orçamentária, financeira e patrimonial, artigo 89 da Lei 4.320/64. Verificou-se, após conciliação, descontrole financeiro do município em descumprimento do artigo 1º 5 do Decreto 201/67. As justificativas do município não se mostraram verídicas, pois não houve a comprovação de que não foi realizada qualquer conciliação bancária posteriormente ao exercício, conforme documentos presentes nos autos. Assim, emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Ortigueira, 2014, responsável Lourdes Banache, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/05, em razão da irregularidade das contas. Em discussão pela aprovação. Processo 250.890.15, município de Nossa Senhora das Graças, 2014. A COFIN irregularidade com ressalva, atraso de 60 dias na entrega dos dados do SINAEM, Ministério Público, regularidade com ressalva, proposta do relator, regularidade com ressalva, das contas de Nossa Senhora das Graças, 2014, e aplicação da multa do 87.3B da Lei 113/2005 a João Pinelli Pedroso, em razão do atraso na entrega dos dados do SINAEM. Em discussão pela aprovação. O protocolo 240.243.16, município de Figueira, 2015, a COFIN manifestou-se pela regularidade com ressalva em virtude do atraso. Ministério Público acompanhou a proposta do relator, regularidade com ressalva em virtude do atraso, multa do 87.3B da Lei 113/2005 ao senhor Valdir Garcia. Em discussão pela aprovação. Protocolo 243.056.16, município de Quatro Pontes, exercício 2015, COFIN irregularidade com ressalva, 91 dias na entrega de dados do SINAEM, Ministério Público acompanhou a proposta do relator, parecer prévio pela regularidade com ressalva, contas de Quatro Pontes, 2015, aplicando multa do 87.3B da Lei 113/2005 ao senhor Paulo César Fei, em razão do atraso na entrega dos dados do SINAEM.
Em discussão, pela aprovação. Protocolo 254-627-16, eu estou retirando de pauta para que tenhamos manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas. Está retirado. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, 2 de maio, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.